Digite www.astronomiaeastronautica.com, tudo junto e sem acento, e tem acesso a todo o conteúdo de astronomia e astronáutica. Não perca também nenhum dos 4 volumes da coleção Astronomia e Astronáutica, disponível com exclusividade na Amazon, e os videocasts de astronomia e astronáutica disponíveis no site e no YouTube. Siga-nos também no Instagram. Os links estão na descrição desse episódio. No segundo milênio antes de Cristo, sacerdotes babilônicos começaram a estudar os movimentos dos astros, acreditando que eram divinos. A fé nos astros acabou se tornando a mola propulsora primordial para que o homem começasse a se interessar pela exploração do universo. Olá, eu sou Florisberto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. Numa época em que o homem estava muito mais perto da natureza do que hoje, quando o conhecimento da verdadeira estrutura do universo e das distâncias entre os corpos celestes ainda não tinha sido desenvolvido, não havia outra possibilidade senão a de considerar os astros como sendo deuses ou demônios. Tudo que estava em cima, ou seja, no céu, tinha um significado elementar para a vida de nosso planeta, pois era de lá que vinham o vento, a chuva, o calor do sol e também a refrescante noite. Tanto a astrologia quanto a astronomia têm suas raízes na antiguidade, quando astrônomos e astrólogos eram frequentemente a mesma pessoa. Os primeiros astrônomos observaram o céu para entender os movimentos dos corpos celestes, para desenvolver calendários para marcar eventos importantes, como as estações do ano. Os astrólogos e astrônomos da Babilônia, da China antiga ou das culturas da América do Sul e Central, os Incas e os Maias, partiam sempre de concepções muito ingênuas do universo. No entanto, já possuíam impressionantes conhecimentos a respeito da duração do percurso dos planetas e uma sequência periódica de seus aparecimentos. Afinal, eles tiveram milhares de anos à disposição para observar tais sequências e, através de cálculos de médias, reforçaram seus conhecimentos de maneira cada vez mais precisa. Retornando aos primórdios, o grande astrônomo e matemático Hiparco introduziu a astronomia babilônica na Grécia no século II a.C. O estudo da suposta influência que os astros exercem sobre as coisas da Terra prosperou no Oriente. Em 762 a.C., a cidade de Bagdá, no Iraque, foi fundada em uma data determinada pelo horóscopo, pois os califas eram grandes incentivadores do conhecimento astrológico. Já na Europa, as duas especialidades andaram de mãos dadas por mais de 1000 anos. No meio acadêmico, quem mais promovia a astrologia eram os médicos. No início do século XVII, o próprio Galileu Galilei fazia previsão para seu patrono, o Grão-Duque de Toscana. A separação entre astronomia e astrologia só aconteceu em Paris em 1666, quando o ministro do rei Luís XIV, Jean-Baptiste Colbert, criou a Academia de Ciências, deixando de fora a astrologia. A partir daí, outros países católicos aderiram a esse descrédito. De qualquer forma, assim desenvolveu-se a exploração científica do universo, a astronomia, ao lado da crença nas estrelas, planetas e da interpretação deles, ou seja, a astrologia. O significado de cada um dos astros dependia da maneira como cada um deles se apresentava. A Lua, com seu periódico ciclo mensal crescente e decrescente, era a fonte da fertilidade. O avermelhado planeta Marte tinha a cor do sangue. Ele era o planeta das lutas e das guerras.
A luminosa estrela d'alva, o planeta Vênus, representava a deusa da beleza e do amor, e assim por diante. Também as 12 constelações zodiacais que serviam de cenário para os movimentos dos planetas receberam a sua interpretação, que, como era de se esperar, era relacionada com a sua denominação. Áries, por exemplo, seria irascível e muito ativo. Câncer dependeria de estados de espírito contraditórios, hesitante, cuidadoso. Leão seria impulsivo e temperamental, amante do luxo e esbanjador. Os planetas, a Lua e o Sol, por sua vez, foram distribuídos entre os diferentes signos zodiacais. Assim, o Sol teria o seu ponto culminante, ou seja, regeria Leão, a Lua, Câncer, Mercúrio, Gêmeos e Virgem. Vênus, Touro e Libra. Marte, Áries e Escorpião. Júpiter, Peixes e Sagitário. E Saturno, Capricórnio e Aquário. O posicionamento dos planetas nas constelações tinham diversas interpretações. Por exemplo, se o planeta Marte, sedento de guerra, se encontrava na constelação de Escorpião, havia grandes perigos se aproximando. Também a posição dos planetas entre si representavam um papel muito importante na astrologia. Considerava-se extremamente perigosa a oposição. No entanto, eram harmoniosas as posições de sextil e trígono. Nesses casos, formam-se entre dois astros e a Terra triângulos de ângulos iguais, os mais harmoniosos da geometria. Para os astrólogos, a conjunção entre os planetas também era bastante importante. Neste caso, o seu significado para a Terra e para os humanos depende do caráter dos planetas que se encontram. Assim, uma conjunção entre Vênus e Júpiter seria muito mais positiva e benéfica que uma entre Marte e Saturno. Às vezes, também ocorre que diversos planetas se encontram para uma reunião maior. Isso aconteceu, por exemplo, no início de fevereiro de 1962, quando aconteceu a grande conjunção de Aquário, reunindo o Sol, a Lua, os planetas Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno nessa constelação. Não bastasse isso, havia ainda previsto um eclipse total para o dia 5 de fevereiro. Previsões astrológicas na Índia provocaram pânico na população. Aproximadamente 1.000 sacerdotes de todos os recantos do país se reuniram em Delhi para realizar sacrifícios com fogo. A palavra horóscopo significa observação das horas. Trata-se, no caso, da determinação da posição do Sol, da Lua e dos planetas num determinado momento, principalmente na hora do nascimento de uma pessoa. A concepção de um horóscopo é, portanto, a princípio pelo menos, uma atividade puramente matemática. Se você gosta do conteúdo de astronomia e astronáutica, considere participar da campanha de financiamento coletivo com qualquer valor, acessando apoia.se/astronomia e astronáutica. O link está na descrição desse episódio. Sua contribuição ajudará a manter, melhorar e oferecer cada vez mais conteúdos de qualidade. Eu sou Floresberto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem.